30 lives. É a primeira que deu certo. Gente, eu sou de verdade, viu? Eu sou de verdade. Então vocês vão me conhecendo, tem hora que eu faço isso mesmo. Chega aqui, vai, foi porque eu sou de verdade. É isso aí. Vamos embora, deixa o povo entrar. Tô feliz que deu certo. Salvou, mulher, pela primeira vez, Josane, porque toda vez dava uma coisa errada. Eu, hein? Salvou, glória a Deus, porque aí outras pessoas vão poder acessar e esse ensino chegar a outros irmãos e irmãs. Vão entrando. Eita, Deus lindo. Léo, foste tu que salvaste, vice Léo? Porque quando eu vi aqui, tu colocou, vai acabar, aí eu olhei pra cima, só tinha 30 segundos. Ou seja, eu ia perder de novo. Mas não perdeu, glória a Deus. Então, recapitulando, gente, essa é uma live dos nossos estudos de terça e sexta. Nós estamos ali seguindo a vida de Jesus, desde antes do nascimento dele até a pós-ressurreição, seguindo a Bíblia em ordem cronológica. E hoje nós vimos o anjo vindo a Zacarias e Isabel para entregar-lhe uma palavra de conhecimento da parte do Senhor. E aí a gente então parou a leitura em ordem cronológica e a gente está fazendo um estudo o máximo profundo possível sobre anjos. Por quê? Porque as escrituras dizem que nós erramos quando não conhecemos, não conhecemos as escrituras e o poder de Deus. E o poder de Deus, vocês vão ver nessa live, ele vai se revelar também através da ação de anjos enviados nos mais variados momentos, seja debaixo da antiga aliança, seja debaixo da nova aliança. Então nós estamos fazendo um estudo, buscando aprofundar sobre anjos. Depois você vai poder compartilhar, porque hoje eu consegui salvar a live. Você vai poder compartilhar com o seu grupo aí da igreja e estudarem sobre isso, refletirem sobre isso. Estou buscando ter o máximo de fidelidade ao texto bíblico, então estou evitando até todas as experiências que não tenham ali os relatos e detalhes do texto. Eu nem estou colocando, porque eu quero me pautar na palavra, para que quando alguém venha dizer a você que não existe esse negócio de anjo, que isso é heresia, você possa dizer, meu irmão, então você vai ter que arrancar um monte de página da Bíblia. Porque são mais de 79 referências a anjos compreendidas no Antigo e Novo Testamento. Então tá difícil aí, você vai ter que arrancar um monte de página, não é verdade? Vamos continuar? Eu tô tentando chegar no número que tava, mas nem sempre as pessoas voltam, né? Então acho que dá pra gente continuar. Vamos lá. Pastora Carla, seja bem-vinda, pastora. Estamos estudando aqui sobre anjos, para que a gente possa multiplicar este ensino para a igreja do Senhor. Então vamos lá. Em Sodoma, esses anjos chegam, eram 2. Ló convida esses anjos para a sua casa e o texto diz, nós encerramos com o texto dizendo que eles comeram da comida que Ló havia preparado. Não é só nesse texto, mas não dá para colocar todos os textos, mas nós temos aqui mais um aspecto aqui da revelação da ação dos anjos descrito nas escrituras. Eles comeram, e comeram uma comida natural, uma comida humana, feita por homens, tá? Em Gênesis 19, a gente continuar esse encontro de Ló com os anjos, nos versos 10 e 11, olha o que vai acontecer, porque deixa eu encurtar aqui para a gente poder andar mais. Eles vêm à cidade de Sodoma para destruição. Deus envia para destruição. E então, eles encontram com Ló, lembram que Abraão havia intercedido por Ló, e Deus vai livrar Ló e a sua família. Os anjos são enviados a Ló, Ló leva os anjos para sua casa, prepara uma refeição, os anjos comem da refeição, só que o texto vai contar que imediatamente, logo após a entrada deles na casa, jovens e velhos, homens da cidade, gente, jovens e velhos, cercam a casa de Ló. E olha o nível
da lascívia e da imundície sexual daquele povo. Eles cercam a casa e eles começam a dizer a Ló que Ló tem que entregar aqueles dois porque eles querem ter relações com eles. Meu Deus! Então Ló sai da casa, fecha a porta e começa a dialogar com eles, dizendo: não façam isso, isso é uma loucura. Ló chega a oferecer as filhas virgens, porque sabiam que eles o que eles queriam fazer com aqueles anjos, que nós vimos no texto, que eram anjos enviados. Mas aí o que acontece? Está agora no verso 10 e 11. Nisso, os dois anjos agarraram Ló, puxaram para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que eles não conseguiam mais encontrar a porta. Gente, tem duas coisas aqui para a gente aprender. Uma, os anjos, eles tocam em humanos. Não é só uma coisa no mundo sobrenatural, no reino espiritual. Eles tocaram em Ló, eles agarraram Ló e puxaram Ló para dentro. 2, estes anjos feriram os homens de cegueira. Ora, nós vimos Agar tendo os olhos abertos para enxergar a fonte, mas agora ali na cidade de Sodoma, estes anjos, eles revelaram o seu poder cegando, interferindo na visão dos homens, a ponto de aqueles homens não conseguirem mais enxergar a porta da casa. Vocês estão conseguindo ver que esses anjos, eles têm um poder de ação no mundo natural que interfere nos nossos corpos, por exemplo, seja com o toque, seja com o puxar, seja com o cegar. Tá aqui, gente, a Bíblia. Se vocês forem para Gênesis 19, 16, nós vamos ver o texto dizer: tendo ele hesitado, os homens, fazendo referência aos dois anjos, o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Mais um texto falando, eles tiram Ló de fora da casa, bota para dentro, e quando Ló fica demorando para sair, porque eles vão destruir a cidade, eles pegam pela mão e eles tiram. Pega Ló, pega as filhas, pega a mulher. Há essa possibilidade de toque, gente. Como o Léo colocou aqui, não são fumaça. Eles os tiram da cidade porque Deus estava exercendo misericórdia, como resultado da intercessão de Abraão. Eu vou saltar aqui para 1 Reis, secretária, anota aí, Aninha, ou eu não sei quem tá, acho que é a Aninha. 1 Reis 19, do 5 ao 7. Olha essa história. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou-lhe e disse: levante-se e coma. Sabe o que eu estou lendo para você aqui? É uma outra história, uma outra experiência. Aqui é o profeta Elias. Elias está debaixo da árvore e vem um anjo e o toca. E Elias olha ao redor e do lado dele está um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Elias come, bebe, se deita de novo e o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante e coma, porque a sua viagem será longa. Gente, o anjo tocou e foi por 2 vezes para levantar Elias. E o anjo não só tocou, como tinha provido pão assado e jarro de água do lado de Elias. Meu irmão, minha irmã, nosso Deus é Deus que revela seu poder através do envio de anjos, sim,
que vêm para nos servir. E lá na frente eu vou explicar para você, está escrito lá em Hebreus, tem fundamentação para o que eu estou lhe falando. Anjos que vêm servir, e esses anjos, eles interagem conosco, eles interagem falando, eles interagem ensinando, eles interagem nos tocando, eles interagem cegando, tirando a vista ou fazendo algo inverso. Aqui eu quero lhe dar um testemunho de uma cura através de um toque de um anjo. E aqui, gente, eu não quero dizer que Deus só cura através de anjos, não tem que ser uma coisa ou outra. Deus faz das mais diversas maneiras porque Ele é Deus. E eu quero receber dele de tudo que é forma. Mas eu preciso lhe testemunhar. Eu já contei aqui em outra live, mas eu vou fazer rapidinho, que eu estava ali com um pequeno tumor. E eu vinha lutando com esse pequenino, era pequenininho, mas que me dava febre. A região onde ele estava era sempre quente, doía muito, era muito incômodo. E para resumir, gente, eu faço um encontro aqui em João Pessoa só com o grupo de louvor. A gente se retira, vai para uma casa e a gente chama um amigo nosso, um amado irmão, o pastor Natanael, o apóstolo Natanael, caminha ali com o pastor Ezenete, um adorador, um profeta de Deus, uma unção. Quando ele entra na adoração é o céu na terra. E Natanael estava com a gente aqueles dias. E no último dia do nosso retiro, Natanael, eu orei na madrugada chorando, doía muito e eu não podia mostrar para as pessoas, e porque era uma região que eu não podia revelar, entende? E aí eu chorando e eu dizendo na madrugada: Senhor, intervém, Senhor, não estou aguentando mais isso, me cura, tu podes. E a gente foi ter o culto à noite, e gente, durante o culto à noite, Natanael é tomado, a presença de Deus ali se manifesta de uma forma linda, e ele vem na minha direção, e quando ele começa a ministrar aqui na minha vida, eu repousei ali debaixo da glória e do poder do Senhor. E quando eu estou ali no chão deitada, ele abaixa aqui perto do meu ouvido e ele diz assim: minha irmã, tem um anjo aqui do seu lado, eu estou vendo, e Deus o enviou, e ele está te tocando para te curar. Deus te cura nessa noite. E sabe o que é lindo? É que a minha enfermidade era ali na região genital. Então, era um lugar que... E é lindo que o Natanael vai dizer assim: Deus não me mostra onde o anjo está te tocando, mas ele te toca e ele libera a cura na sua vida. Você já pensou? Que coisa linda. O cuidado de Deus nos detalhes. Meu Deus! Gente... A gente não pode abrir mão dessas experiências. Tem que ser algo que a gente deve buscar em Deus. A gente deve dizer: Senhor, eu quero viver tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver a experiência que Elias teve, que Ló teve. O Senhor cuidou, o Senhor foi misericordioso, o Senhor ofereceu livramento. Os mesmos anjos que estavam trazendo a destruição foram livramento para aqueles que amam o Senhor. Assim acontece conosco. Meu Deus! Então assim, a gente precisa orar, a gente precisa buscar em Deus, porque eles existem, gente. Não há uma só referência. Me ache uma referência nas Escrituras que diga assim: os anjos de Deus agora estão nos céus, tudo amarradinho do lado de Deus e nunca mais vieram para a terra. Não existe. Eles estão lá sendo referenciados de Gênesis a Apocalipse, gente, porque eles são reais e eles não foram recolhidos e eles não foram paralisados. Infelizmente, e que o Senhor me use aqui como voz profética, infelizmente as igrejas mais tradicionais, elas têm omitido esse ensino, elas não têm compartilhado um ensino que é tão precioso, é tão poderoso e que faria a diferença nas vidas de tantos se fosse compartilhado. Mas eu quero profeticamente liberar que seja um novo tempo,
que as igrejas tradicionais possam se abrir ao ensino a respeito dos anjos, que haja experiências com anjos por membros dessas igrejas e que a partir dessas experiências pastores e líderes se abram para viver também dessas experiências, compartilhar, ensinar e capacitar a igreja para que nós sejamos abençoados com toda a manifestação do poder de Deus em nosso favor. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos seguir? Nós vimos no texto de Ló que os anjos estavam retirando Ló porque eles iriam destruir a cidade, gente. E aí em Gênesis 19:13 está escrito assim: eles falam, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu tenho muita cautela quando a gente pega um ensino e a gente generaliza. Então a gente diz assim, tá vendo? Gênesis 19:13, anjo é enviado para destruir. Não, calma lá. Com Agar, o anjo não foi enviado para destruir. Com Agar, na situação de Agar, ele foi enviado para encorajar, para ensinar, para liberar promessa, para fortalecer. Na situação de Sodoma, eles foram enviados para destruição. Mas ainda nesta situação, ao mesmo tempo em que em que atuariam na destruição, eles também atuaram no exercício de livramento e de misericórdia. Entendem isso? Então, Sim, me traz água, filha, por favor. Então, cuidado com as generalizações, ok? E vocês vão ver lá na frente que a gente vai ter muitas experiências aí compartilhadas. Mas nessa aqui, o que é que eu quero falar? Sobre anjos enviados com o propósito de destruição por juízo da parte do Senhor. E aqui, gente, eu vou ler 2 Reis 19:35. Olha o que está escrito lá. Aninha sempre coloca as referências bíblicas, tá? Tem gente que está assistindo de novo em casa e eles pedem. 2 Reis 19:35. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Gente, Deus, em alguns momentos da história, ele deixou registrado nas Escrituras o envio de anjos com o propósito de destruição e morte, tendo em vista o juízo do Senhor contra aqueles que estavam em rebelião contra Deus. Isso é forte, né? 2 Samuel, e aí você vai pensar assim, mas então Deus enviou anjos e esses anjos mataram somente quem era do inimigo, porque esses 185.000 eram assírios. Mas eu vou ler para você um texto em que o Senhor também envia o anjo e a morte não é de assírios, mas está entre o próprio povo de Deus sob juízo. Sob juízo, tá, gente? Olha isso. 2 Samuel 24, dos versos 15 a 17. Então, o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo, da tribo de Dan a Beceba, quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém. Gente, o Senhor entrou em uma ação, era juízo dele contra Davi, contra algo que Davi havia feito, que estava em completo desalinhamento ao que o Senhor lhe ordenara. E aí, o Senhor envia um anjo para destruir, e a destruição se dá dentro do território de Israel. Está lá em 2 Samuel,
24, versos 15 a 17. E aí está escrito mais: ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: fui eu quem pequei, eu cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Gente, alguém pode ligar? Léo, liga para Paulo ou para Éssila. Pedi para trazer uma aguinha para mim, que tô com um pigarrozinho aqui que tá me incomodando. Por favor. Eu tenho que lembrar, né, gente, trazer água. Mas o que é que eu quero falar aqui? Anjo enviado para destruição. E Davi, ele vê este anjo, ele vê que o anjo tinha sido enviado por conta do pecado e da iniquidade dele, e ele pede ao Senhor que não faça isso, porque o povo não deveria sofrer aquilo que era a responsabilidade dele. Então vejam, anjo que fala, anjo que traz notícia, anjo que... tantas frentes, e anjo que vem para destruir. Nesse caso do coronavírus, do que a gente vive, eu tenho perguntado ao Senhor. Eu sei que é uma ação de Deus, e isso eu não tenho dúvida, gente. É uma ação de Deus para correção das nações. Isso eu não tenho dúvida. A minha dúvida é... Deus tem enviado através de anjos, e seria um anjo como este que tem ferido e matado. É através da praga, que é liberada por meio de um anjo que se coloca atuando e trazendo esse juízo de Deus. Porque se você olhar no texto que eu escolhi, e eu escolhi esse de 2 Samuel 24, porque diz que o Senhor, olha isso, gente, o Senhor enviou uma praga sobre Israel. Então tinha uma praga, e morreram 70 mil. Quando o anjo estendeu a mão, o Senhor arrependeu da catástrofe e disse: pare, já basta. Ou seja, já estava bom. Davi vê o anjo que estava matando o povo. Então, praga, anjo que estava matando. Essa praga, a ação desse anjo é que promovia esta... Estão entendendo? Porque eu fico perguntando ao Senhor: Senhor, há um liberar desse anjo operando nas nações que tem trazido desta morte? Gente, pelo amor de Deus, alguém liga aqui para alguém da minha casa que eu vou morrer aqui sem água. Pelo amor de Deus. Elizabeth, obrigada, que olha quem veio me salvar, minha gente. Gente, quem tem filho pequeno, a gente tem um canal no YouTube chamado No Caminho Certo Devocionais. Escreve aí, Aninha, No Caminho Certo Devocionais. E eu fazia esse canal com a Elisa, essa minha filha que veio. E é só para criança, gente. A gente tem vídeo que era assistido no mundo todo. Até hoje eu recebo mensagem do Canadá, de Portugal, dos mais variados lugares do Brasil, pedindo pra gente continuar filmando, porque as crianças amavam. Então aproveita esse tempo da quarentena, apresenta esse canal para os pequeninos, quem for mãe e pai aí de criança pequenininha aí, dos 4 anos até os 9. Eles vão rir muito, eles vão ser edificados na palavra. É um canal assim, é muito divertido, gente, é muito divertido e edificante. Eu parei de fazer porque a Elisa cresceu e eu assumi a comunidade com o Paulo, não deu mais tempo. Mas é edificante, eu quero te encorajar, compartilhe com sobrinhos, com netos, com irmãos pequenos, que eu tenho certeza que os pequeninos vão ser edificados nesse tempo. No Caminho Certo Devocionais. Estão entendendo aqui? Podemos prosseguir? A gente vai agora para Gênesis 22. Estou no 4º ponto, viu, gente? No 4º agora do nosso estudo de anjos. Gênesis 22, verso 11 e 12. Mas o anjo do Senhor... Aqui tem uma coisa teológica que eu quero ensinar, tá? O anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus,
porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Este relato é daquele momento em que Abraão está pronto para sacrificar o seu filho Isaque, porque Deus havia pedido, e Abraão já tinha colocado Isaque no altar, Abraão já tinha amarrado, e Abraão levanta o cutelo para sacrificar, e ao fazê-lo, diz que o anjo do Senhor chama do céu e diz: não faça, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho. Mas não tinha sido o anjo que tinha pedido o filho, tinha sido Deus. Como é isso? Em muitos trechos das Escrituras, preste atenção nisso, tá, gente? É porque isso aqui eu não estou lendo só o relato da história lá contada, eu estou lhe dando um ensino. Em muitos trechos das Escrituras, vai haver o uso intercambiável do relato, horas falando que é o anjo e horas falando que é o próprio Deus. Então há um uso intercambiável entre o anjo e tem hora que é o próprio Deus. Por exemplo, vou dar mais um exemplo. Gênesis 31, de 11 a 13. Gênesis 31, de 11 a 13. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Hã? Como assim? Não era o anjo que estava falando com Jacó? Mas no meio da fala ele diz: eu sou o Deus de Betel. Então existe esse uso intercambiável em muitos momentos. Gente, travou para todo mundo? Tá travado? Ah, tá joia. Então eu vou continuar. Existe esse uso intercambiável. O que é que os teólogos defendem? Eles dizem assim: quando aparece a expressão anjo do Senhor, e em muitos lugares você vai ver anjo do Senhor, e normalmente está até com letra maiúscula. Quando aparece assim, esses teólogos acreditam, eles defendem, existe uma corrente muito forte, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo que vem e se revela naquela situação, é o próprio Deus na figura de Jesus revelada, e que quem está vendo tem a impressão de ser o anjo do Senhor. Isso é uma corrente teológica, tá? Agora, eu não posso dizer que está certo e nem errado, é uma corrente e pessoas que acham assim. Agora, o que eu posso dizer é que existe o uso intercambiável, que é: o anjo está falando e em algum momento ele mesmo fala que ele é Deus, eu sou Deus. Então você fica nessa dúvida, você fica, de fato, esses teólogos podem ter razão. Para alguns casos, era o próprio Deus ali. E que a pessoa que está tendo aquela revelação achou que era um anjo, mas era o próprio Deus. Em outros não, são anjos mesmo. E aí você vai ver que há essa diferença na grafia. Então, anjo do Senhor com maiúscula, e você vai ver em muitos outros casos anjo minúsculo, ou anjo de Deus minúsculo, tá? Há essa diferençazinha. Êxodo 3, sair de Gênesis, vamos lá em Êxodo 3, dos versos 2 a 6. Ali, o anjo do Senhor, esse aqui está com maiúsculo, lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime,
tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Olha esse relato de Êxodo, gente. Começa dizendo que o anjo do Senhor havia aparecido na chama de fogo. Mas depois toda a conversa de Moisés, quando ele se aproxima da sarça ardente, é com o próprio Deus. E ele tem medo de olhar para o próprio Deus. Então é mais um texto desse uso intercambiável e que pode significar que era o próprio Deus ali, próprio Jesus Cristo, na figura de um anjo para aquelas pessoas. Existe, Patrícia, existe hierarquia de anjos. Não vou entrar ainda, mas a gente chega lá. Eu estou muito devagar, gente, é porque eu quero fundamentar vocês bem. Eu quero que vocês entendam, para vocês serem multiplicadores. Aí eu não quero sair dando um monte de coisa aqui de bolo. Eu quero fundamentar e tudo nas escrituras. Mas se vocês acharem que eu tenho a tendência de ser prolixa, então me avisem, para eu me conserto aqui, tá? Ok, vamos embora? Gênesis 24, 40. Abraão vai enviar agora o seu servo, o contexto, tá? Vou resumir. Abraão está enviando o servo dele para tomar uma esposa para Isaque. Abraão não queria que o seu filho Isaque casasse com ninguém daquela região ali de Canaã. Então, Abraão toma o seu servo e diz, vá à minha parentela. Volta lá e você vai tomar uma mulher para o meu filho. Agora, gente, olha que doideira. O servo nunca tinha estado lá, ou talvez tivesse, não posso afirmar isso, perdão, porque ele pode ter vindo com Abraão. Ok, não vou afirmar isso, tá? Mas como que o servo ia chegar lá e conseguir trazer uma mulher para o filho de Abraão e tipo assim, o pai ia deixar, entregar, pode ir, vai-se embora, pode ir com ele. Porque uma coisa era Abraão chegar lá com o filho, outra coisa é um servo. Olha, vim buscar aqui sua filha porque vai casar com o filho do meu senhor. Entende que doideira, que viagem. Olha que interessante, olha que interessante. Gênesis 24, 40. Ah, o mestre falou aí que tá bom, então vamos embora. O mestre Mauro, muito bem, assuma aí a unção mestral que tem sobre a sua vida. Ele respondeu. Quando o servo fica assustado com o envio e o servo vai dizer assim para Abraão, mas meu senhor, como é que vai se dar isso? Eu vou chegar lá e vou pedir uma mulher e vou trazer. Olha o que Abraão responde. O Senhor, a quem eu tenho servido, enviará um anjo com você e este coroará de êxito a sua missão, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família do meu pai. Sabe quem é que está falando, gente? É Abraão, que tinha tido muitas experiências com anjos. Lembra no Carvalhal de Manre, que eu falei na última live, que 3 homens chegam, se encontram com Abraão, eram anjos, que depois eles sobem diante de Abraão e eles deixam liberada a promessa de que no ano seguinte Sara iria dar à luz a filhos. Eles ouvem Sara rindo dentro da tenda, porque eles liberam essa promessa, eram anjos. E Abraão teve experiências com anjos. Então Abraão está dizendo agora, diante daquele servo que temeu, que disse assim, isso é louco, como é que eu vou trazer uma mulher, como é que isso vai acontecer? É o próprio Abraão que vai dizer, sabe quem é que vai com você? Deus vai enviar anjo com você. E o anjo vai coroar você de êxito. Gente, tem uma palavra aqui. O anjo intervém. Tem anjos que são enviados, não é para conversar, não é para dar explicação, não é para fazer pergunta, não é para destruir. Tem anjos que são enviados para seguirem com a gente. Eles vão adiante de nós e eles trabalham e operam no ambiente para nos dar êxito, para que a gente possa alcançar ou realizar um propósito que Deus nos deseja que a gente realize. Creia, existem anjos que são enviados conosco para nos coroar de êxito, para abrir caminhos, para mexer as peças, para criar as circunstâncias, para que a gente possa
ter o propósito e a missão cumprida na nossa vida. Creia nesta palavra. Quando o servo chega ali, ele faz uma prova e ele diz assim: eu vou fazer uma prova aqui. A mulher que chegar aqui e que oferecer água não apenas para mim, mas para os camelos, para os rebanhos, essa vai ser a que Deus está levantando para Isaac. E os anjos estavam ali. Eles operaram de uma forma, gente, que quando ela chega e ela vem, é tremendo, o servo vai falar com ela e ela faz exatamente o que Deus disse. Ela dá água para os camelos, depois ela leva lá para casa de Labão. Labão já reconhece, já abraça e, meu Deus do céu, é tremendo. Ah não, já estou na outra história, perdão. Labão vai ser na frente quando Jacó vai chegar, fugido, volta, ainda estou em Isaac, te acalma nessa alma. Ali, o servo, calma gente, foi mal aí, vamos lá, deixa eu voltar, porque é muita coisa na minha cabeça, olha lá. Ele sai da fonte da água com ela e ele vai para a casa do pai dela, que é Labão, ou melhor, Labão é o irmão. Ele vai para a casa do pai dela e ela mesmo, que eu creio, sob uma ação ali do que os anjos estavam fazendo, ela aceita voltar com aquele servo, com aquele estranho. E ela vai para uma terra que ela nunca viu. E ela então se encontra com Isaac e casa com Isaac. Rebeca, olha que forte. E sabe quem estava operando naquela situação para que o servo tivesse bom êxito? Era o anjo enviado da parte do Senhor. Ouça, Deus envia anjos. E estes anjos te acompanham no caminho. Arekashadravavakandier, derdinidio korobavashadriar, otskerdiniar majar kvardriar dior labr kovordinimani kedreva de shedre, etskednidrika vadresadria kacharla barava de knied kedriobavashadekandrie, orkdniar jobavakadrab labrakadesnied kedrechedreva shedekadro sobravadrai. Quantas vezes você não disse eu estou só? Quantas vezes você não imaginou, não tem ninguém comigo, não tem ninguém entendendo e essa situação é impossível, é difícil demais? Escute, você não estava só. Deus havia liberado o anjo que estava ao teu lado. Este anjo não só esteve ao teu lado, ele foi diante de ti, ele preparou a situação. E quando você estava ali achando que não era possível, quando você estava ali se sentindo extremamente solitária, ele moveu as peças necessárias para que você tivesse bom êxito. Aquilo que aconteceu naquele momento que você disse assim: meu Deus, foi surpreendente, quando eu vi, apareceu. Não foi do nada, não. Tinha anjo sendo movido para trazer para perto de você, para que acontecesse aquele encontro que você precisava que acontecesse. Eita Deus, teve anjo envolvido, trazendo para perto de você, para que o encontro acontecesse, para que você pudesse ter bom êxito. Do jeito que foi no passado, eu quero liberar sobre a tua vida. Acredite, são os mesmos enviados com propósitos pelo Senhor. Você não vai só, você não está só, como aconteceu comigo, daquela irmã ver que onde eu ia o anjo estava. Deus envia anjos para te servirem e eles vêm servir, interferindo naquela situação em que você está, para te coroar com bom êxito. Quando sair, diga assim: eu saio e eu creio que vai comigo o anjo do Senhor que me coroará com bom êxito. Como foi com o servo de Abraão, assim será comigo, filho e filha amada deste Deus que envia anjos para nos coroar com bom êxito. Amém. Eita! Uou! Eita! Abraão teve experiências com anjos, por isso que diante do medo do servo, Abraão libera esta palavra de Gênesis 24:40. Jacó, gente, Jacó. Abraão vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó.
Jacó tem experiências com anjos. É tão prova disso, e não dá para ler para você todas as referências, mas eu quero ler Gênesis 48, 16. Gênesis 48, 16. Quando Jacó, velhinho, está ali, ele está se despedindo, abençoando os filhos de José. E especialmente neste momento, Jacó vai dizer: o anjo que me redimiu. Outras versões bíblicas vão dizer: o anjo que me livrou de todo mal. Abençoe estes meninos. Você está entendendo que é Jacó liberando a bênção, e nesta liberação de bênção, ele vai dizer que o anjo que atuou na vida dele, livrando ele do mal, este anjo vai abençoar os meninos. Anjos que trazem e que liberam bênçãos nas nossas vidas. Isso é bíblico, gente. Anjo que traz livramento. Isto é bíblico. Anjo que vai adiante de nós para nos coroar de êxito. Isto é bíblico. Meu Deus! Salmo 34, 7, Vivi. Olha aqui, algo que precisa ser liberado constantemente. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Onde eu vou, minha gente, eu não saio de casa com medo. Um dia desse, eu tava... Um dia não, faz um tempinho já, mas várias vezes isso se repete. Eu amo andar de bicicleta. Amo, é como eu me distraio, amo. E a gente tava lá onde a gente tá construindo a nossa casa, que é longe daqui. E a gente pega BR, e era de noite, eu tava de bike, fui pra lá e parei na casa de umas pessoas conhecidas, e a pessoa disse assim pra mim: você é doida? Você não tem medo? Olha o tanto de coisa ruim que pode acontecer com você. E quando eu escuto isso, pra mim é tão estranho ouvir essas coisas. E não é porque eu sou uma super mulher, mas é porque eu creio na palavra liberada ao meu respeito, e eu vivo debaixo dessa palavra e me movo sob a fé que eu tenho nesta palavra e na fidelidade do Deus que liberou. Estou eu aqui, a palavra aqui sobre ela, eu me movo. A palavra diz que o anjo do Senhor é sentinela, tá alerta, acampado ao meu redor e me livra, porque eu temo o Senhor. Eu respondi assim: olha, quando eu saio de casa, sabe o que eu peço? Senhor, envie anjos que me cerquem, envie anjos que me sejam livramento, envie anjos que me livrem de tentativa de sequestro, de assalto, de assassinato, de estupro, de roubo, de acidente, de qualquer forma de mal. Envia anjos, Senhor, que liberem livramento da parte do Senhor na minha vida, porque creio, eu saio e eu volto sabendo que o Senhor me livra através dos anjos dele, que ele envia para me livrar. Oh, aleluia! Renata, depois você fala comigo, Renata, tá? Inbox. Porque essa live é uma aula sobre anjos, aí eu não quero sair do assunto, tá? Me manda um inbox. Eita, gente, a gente precisa crer e a gente precisa viver na verdade do que cremos. O justo viverá pela fé. Temos que crer. Quando eu vejo crentes extremamente assustados, apavorados, assim, sai de casa, o assalto, o não sei o quê, oh meu Deus, e vai ali, e vai naquele lugar. Gente, eu já entrei em todo tipo de comunidade que você imaginar. Já entrei em comunidade para fazer ação, comunidades que você olha assim, umas caras dos caras que realmente é de dar medo, mas quando eu saio, onde eu vou, quando eu boto o pé fora de casa, eu vou dizendo assim: Senhor, envia anjos, isso não é balela nem história da carochinha não, é palavra de Deus. Eu creio nesses seres espirituais que foram enviados para livrar Jacó, são os mesmos, eles existem, eles são reais, e eu sou filha amada, então eu peço: papai, envia anjo para me livrar, e o mal não chegue a mim, porque os teus anjos me darão este livramento de que eu necessito. A gente precisa viver, não declara e toma posse e age de acordo com o que crê. Amém, igreja? Quero liberar esta palavra, que nós sejamos uma igreja que ousa não paralisar
paralisar pelo medo, uma igreja que é prudente, uma igreja que é sensata, mas uma igreja que acessa os favores do seu Deus, do seu Senhor. E entre esses favores estão os anjos enviados para nos livrar do mal. Que esta igreja possa romper, crendo e recebendo dos livramentos do Senhor através de anjos operando em favor da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh. Um dia a gente foi confrontado lá na... Não, depois eu conto, vocês vão me lembrar de contar, certo? Um rapaz que chegou na igreja, que ele viu o anjo lá e ele não conseguiu entrar. Mas deixa eu ir mais um pouquinho. Daniel 3, 24 a 28. Olha aqui um exemplo de anjo enviado para livramento. E eu vou terminar com isso. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens. Ora, não era 3, agora tem 4. Desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Se parece com o filho dos deuses. Tinha algo diferente nesse quarto, que não estava igualzinho àqueles 3. E aí, então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha feito nada ao seu corpo. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados, não havia cheiro de fogo neles. Escute agora: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas vidas a que prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Gente, que tremendo! Aqui vai começar, certo? Quando começar aqui os 2 minutinhos eu encerro, não começou ainda não. Mas eu quero fechar, gente, com isso. Olha que tremendo. Isso não é história da carochinha. O Deus que operou ali em Sadraque, Mesaque e Abednego opera hoje em nosso favor. Enviou o quarto homem que tinha como a imagem de um Deus. Eles sabiam que era diferente porque era um anjo. E ali naquela fornalha eles não foram queimados, nem pegaram cheiro de fumaça. Oh, aleluia! Nem cheiro de fumaça. Sabe por quê? Porque o anjo foi enviado para livrar. E sabe o que acontece? É que quando o anjo vem e livra os filhos e os servos de Deus, o ímpio tem que se dobrar e tem que reconhecer, como Nabucodonosor precisou reconhecer. Da boca do ímpio foi quem saiu o anjo de Deus, do Deus a quem serve Sadraque, Mesaque e Abednego, foi enviado para os livrar. E depois ele dá uma ordem que este Deus fosse louvado. Aquele homem que disse que botou na fornalha porque não podia louvar, é o que vai dizer agora: louvem, porque eu sei que ele é real e ele vive. Oh, aleluia! Que você e eu possamos testemunhar do envio de anjos do Senhor, nos trazendo livramento, e que estes livramentos sejam expostos àqueles que ainda não creem, para que, vendo o milagre da intervenção e da ação em nosso favor, possam louvar a Deus, possam reconhecer que o Deus de Ediomari, que o Deus de Edmara, que o Deus de Vivi, que o Deus de Vivian, que o Deus de cada um de nós, de Tatá, que o nosso Deus é Deus que nos livra, é Deus que revela poder no fogo, é Deus que nos livra do mal e que manda anjo para revelar que Ele está conosco e que Ele é livramento. Aleluia! Receba esta palavra.
Semana que vem a gente se encontra, terça-feira, às 10 horas, e nós continuamos o nosso estudo sobre anjos. Amém? Se não quiserem, manda mensagenzinha e diz assim, não quer mais não, esse aí já foi bom. Mas se acharem interessante, mande pra mim, vamos continuar, pra eu saber como é que eu sigo, tá bom? Então até terça, 10 da noite, no nosso estudo sobre anjos a partir das Escrituras. Beijo grande, fiquem com Deus, amo vocês!